Nesse vídeo, nós vamos falar sobre planilhas de gestão da clínica, que são instrumentos muito úteis e muito importantes para os médicos e médicas de família e comunidade, e também para os enfermeiros e enfermeiras de saúde da família. Esse vídeo, em particular, vai apresentar um modelo de planilha de gestantes. Esse modelo de planilha de gestantes que nós vamos apresentar vai conter a idade da paciente, a idade gestacional pela última menstruação, a idade gestacional pelo ultrassom, e essa é uma planilha que vai estar sempre atualizada para o dia de hoje, sem que seja necessário que eu entre lá todos os dias e faça uma atualização. O modelo de planilha que a gente vai trabalhar é esse daqui. Nós temos aqui na primeira linha o título da planilha, e aqui na linha de baixo nós temos espaço reservado para os itens, para o menu, com as informações que nós vamos estar monitorando através dessa planilha. Então, nós temos aqui o nome, a data de nascimento, a idade, a última menstruação, a idade gestacional em semanas e dias conforme a última menstruação, a data de realização do ultrassom, as semanas e dias que acusou esse ultrassom e, por fim, a idade gestacional em semanas e dias deste ultrassom. Então, nós temos aqui uma paciente fictícia, Ciclana da Silva, que nasceu no dia 16 de julho de 92, tendo hoje 23 anos, menstruou pela última vez no dia 20 de março de 2015, estando hoje com 32 semanas e 2 dias de gestação. Essa pessoa tem um ultrassom do dia 19 de junho de 2015, que acusou 14 semanas e 4 dias de gestação, estando hoje com 33 semanas e 6 dias de gestação, conforme o ultrassom. Essa é uma planilha que, como a gente falou no começo, vai estar sempre atualizada para o dia de hoje. Então, se essa planilha está acusando aqui 32 semanas e 2 dias de gestação por DUM e 33 semanas e 6 dias de gestação por ultrassom no dia de hoje, amanhã, quando eu abrir essa planilha, vai estar acusando aqui 32 mais 3 e aqui já 34 semanas e assim sucessivamente a cada dia em que eu abro essa planilha, sem que eu precise alterar nada a partir do momento em que eu inseri os dados pela primeira vez. Eu já vou apresentar para vocês aqui no início do vídeo esse resumo com todas as fórmulas que a gente utiliza nessa planilha, para as pessoas que já são mais habituadas a criar planilhas no Excel, mas têm dúvidas em relação à fórmula, vocês podem pausar o vídeo nesse momento e fazer a cópia dessas fórmulas para construir as planilhas de vocês. Para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em relação a como construir essas planilhas, ou faz tempo que não mexe com as fórmulas do Excel, a gente vai ensinar agora passo a passo como é que a gente constrói essa planilha de gestantes que foi apresentada aqui para vocês. Nós temos aqui nessa aula do lado aqui, então, um modelo da planilha desconstruído. Então, nós temos aqui uma primeira linha que nós deixamos em branco, já vou explicar para vocês por quê. Na segunda linha, nós reservamos para o título da planilha, e a terceira linha está reservada para os itens que a gente vai monitorar. Recapitulando então esses itens, a gente tem o nome, a data de nascimento, a idade, a DUM, os dias totais, a idade gestacional por semanas na DUM, a idade gestacional em dias da DUM, a data do ultrassom, os dias totais novamente, semanas do ultrassom, dias, semanas do ultrassom, dias do ultrassom, dias totais do ultrassom, total até hoje, e por fim, a idade gestacional em semanas e dias do ultrassom. Tem vários itens desse menu que eles agora ficam um pouco confusos para a gente. Total até hoje, dias totais do ultrassom, dias totais, são todas coisas que a gente ainda não sabe para que serve. Mas à medida em que a gente vai construindo as fórmulas, a gente vai entendendo para que serve cada um desses itens dessas colunas. A primeira coisa que a gente precisa fazer para construir essa planilha é garantir que essa planilha esteja sempre atualizada e sempre calcule as coisas conforme a data correta. Para isso, eu deixei a primeira linha em branco. Isso não é obrigatório, tá? Vocês podem colocar essa função em relação à data de hoje em qualquer célula que vocês não vão mexer, que vocês não vão alterar ao longo da planilha. Eu tenho usado a célula B1, mas poderia ser, por exemplo, a célula Z1, tá? Provavelmente eu não vou usar essa célula, então eu posso reservar ela. Então, a gente tem usado aqui a célula B1, o importante é que vocês não esqueçam qual célula vocês escolheram. E aqui nós vamos entrar a primeira função que nós vamos usar para construir a nossa planilha, que é a função hoje. Então, eu vou aqui, digito igual,
igual é o símbolo que eu utilizo para iniciar qualquer fórmula no Excel, coloco a função hoje, abro parênteses, fecho parênteses e dou Enter. Então, isso aqui nós temos hoje o dia 1º de novembro e, como eu botei a função hoje e não escrevi 1º de novembro, eu vou garantir que isso aqui seja atualizado automaticamente todos os dias. Então, amanhã aqui vai estar 2 de novembro, depois 3 de novembro, depois 4 de novembro e assim por diante. Como eu quero preservar essa fórmula, não quero que ninguém assim desavisado vá lá e apague essa fórmula e ache que tem que, por exemplo, atualizar o dia de hoje, bote dia 2 de novembro de 2015, e aí eu deixo de ter uma fórmula aqui, eu vou iniciar minha fórmula aqui, dou Enter, e eu vou esconder essa linha, para ninguém mexer nela. Então, eu vou aqui, vou selecionar essa linha inteira, vou lá no menu do meu Excel, vou na casinha Formato, procuro um menu chamado Ocultar e Reexibir, e eu vou ocultar essa linha. Ocultar linhas, pronto. Sumi com a minha linha 1. Aqui a gente vê que começa direto na linha 2, vai dar para perceber que essa linha está oculta, mas a pessoa que já não sabe mexer tanto no Excel não consegue mais adulterar aquela minha fórmula do dia de hoje. Bom, vamos começar então a construir a nossa planilha. Aqui no nome eu vou entrar o nome de uma paciente fictícia, para a gente poder começar a construir a nossa planilha. Vamos supor, então, que a fulana da Silva tenha nascido no dia 20 de março de 1985. Deixa eu só copiar isso aqui na tabelinha de baixo, porque a gente vai escrever sempre abaixo da fórmula. Então, a fulana da Silva nasceu no dia 20 de março de 85. Para eu poder calcular a idade da fulana da Silva, eu vou precisar entrar uma função que chama DataDiff. A DataDiff vai ser a diferença de data entre o nascimento da fulana da Silva e a data de hoje. Como é que eu vou calcular isso daí? Eu vou entrar com igual, que é aquele símbolo de fórmulas do Excel, vou entrar com a função que me interessa, que no caso aqui é DataDiff, e vou abrir o parênteses. Vou pegar então a data de nascimento da fulana da Silva, vou entrar com ponto e vírgula, e vou colocar a data de hoje, que eu sei que está escondida ali na casinha B1. Botei ponto e vírgula de novo, vou usar aspas, y, aspas, parênteses. Por que eu entrei y aqui? Porque y significa years, que é anos em inglês. Então, com essa fórmula, eu estou calculando a diferença de data entre o nascimento e o dia de hoje em anos. Entrei a fórmula, vou dar Enter. Pronto. A fulana da Silva tem 30 anos. Só que a gente vai perceber que aqui em cima tem uma coisa diferente na minha fórmula. Eu botei aqui cifrão B, cifrão 1. Por que eu fiz isso? Vamos supor, por exemplo, que eu mantenha a minha fórmula sem ter entrado o cifrão. Então, eu deixei simplesmente lá a fórmula, considerando a casinha B1, que é a data de hoje. Quando eu vou continuar minha planilha aqui para baixo, vamos supor que eu tenho agora uma paciente, que é a Ciclana da Silva. E a Ciclana da Silva nasceu no dia 20 de abril de 81. Para puxar minha fórmula aqui para baixo, eu vou clicar na célula, vou nesse cantinho inferior direito e vou esperar até aparecer aqui uma cruzinha mais fina. Pode ver que aqui a cruz é mais grossinha, quando eu chego bem nesse cantinho ela fica uma cruz preta fininha. E aí eu vou arrastar essa fórmula aqui para baixo para eu poder continuar aplicando essa fórmula conforme eu deixo as linhas. Se a fórmula estiver certo, vai aparecer a idade aqui da Ciclana da Silva. Então vamos ver o que acontece. Ó, apareceu um erro, certo? Não apareceu a idade. Por que não apareceu a idade? Se eu clicar aqui, eu vou ver que a fórmula não é considerando B1. Eu estou aqui considerando B2, tá? Por que acontece isso? Sempre que eu puxo uma fórmula para baixo, da mesma fórmula que aqui ele considera B5, que é essa célula aqui, B5, e considera o B1, vai estar calculando essa diferença, aqui embaixo ele vai automaticamente considerar B6, que é essa data de nascimento da Ciclana da Silva, e ele desceu também o B2, que não tem nenhum número aqui, por isso que deu erro. Então, para isso não ficar acontecendo, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar bloquear o B1, para que toda vez que ele desça aqui na casinha da data de nascimento, ele não desça em relação à célula onde está o dia de hoje, para que nunca mude o cálculo em relação ao dia de hoje.
Então, eu vou precisar consertar essa fórmula. Para eu consertar essa fórmula, eu simplesmente preciso entrar com um cifrão antes do B e um cifrão antes do 1. E aí vai estar sempre bloqueado essa célula B1. Toda vez que eu calcular a idade, vai calcular a partir da célula B1. Então aqui eu dou um Enter, e aí eu vou aqui, arrasto a fórmula para baixo, e agora está correto, a Ciclana da Silva tem 34 anos. Bom, a fulana da Silva menstruou no dia 20 de fevereiro de 2015. No dia 20 de fevereiro de 2015, o que eu preciso calcular aqui? Eu preciso... Deixa eu só apagar essa fórmula aqui para a gente poder construí-la de novo. Eu preciso saber, a primeira informação que vai ser relevante para eu poder calcular a minha idade gestacional é saber quantos dias de gestação existe entre a data da última menstruação e a data de hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com igual aqui, vou usar a mesma função que eu usei para calcular a idade, que é a data diff, vou abrir um parênteses, pegar a última menstruação, ponto e vírgula, o dia de hoje, só que eu não posso botar o dia de hoje sem bloquear o dia de hoje, ponto e vírgula e dias de, e fecho, tá? Então é a mesma coisa, em vez de Y de years, agora é D de days, e dou Enter. O que isso significa? Significa que entre o dia 20 de fevereiro e o dia de hoje se passaram 254 dias. E esse é um dado bruto que vai me ajudar a fazer o meu cálculo de idade gestacional. Bom, como a gente não calcula a idade gestacional em dias totais, a gente calcula em semanas e em dias, a gente precisa agora pegar esses dias totais e transformar em semanas e em dias. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou precisar usar uma função chamada inteiro. Então, eu vou dar o igual aqui, vou entrar com a função inteiro, vou abrir um parênteses, pegar os meus dias totais, usar o sinal da matemática, que é a barra, dividir por 7, que é a quantidade de dias de uma semana. Fecho o parênteses e dou Enter. Então, eu sei que dentro de 254 dias, eu tenho 36 semanas completas. Por que completas? Porque eu usei o inteiro. Por exemplo, se eu não tivesse usado o inteiro, tivesse entrado um igual aqui, pegado o meu total de dias e simplesmente dividido por 7, eu teria 36,28571429. E isso é um dado que eu não consigo trabalhar, porque eu até sei que aqui tem 36 semanas completas, mas eu não vou ficar sabendo quantos dias eu tenho. Então, quando eu boto a função inteiro, eu estou eliminando esse decimal e ficando só com as semanas completas. Então, dentro de 254 dias, eu tenho 36 semanas completas mais 0,28571429 semanas. O que eu preciso agora? Saber quantos dias completos 0,28571429 semanas representa. Então, isso ajuda a gente a entender um pouquinho da nossa fórmula de idade gestacional em dias. Para saber quantos dias representa 0,28571429, eu vou precisar entrar com o sinal de igual, vou aqui nos meus dias totais e vou tirar desses dias totais quantos dias cabem dentro das semanas completas. Então, eu abro parênteses e eu volto a transformar, sem o decimal, essas semanas em dias. E aí eu uso o sinal de asterisco, que no Excel significa vezes, multiplico por 7 para transformar em dias, fecho parênteses, dou Enter e aparece aí 2 dias. Então, essa pessoa está com 36 semanas e 2 dias pela última menstruação, que foi no dia 20 de fevereiro de 2015. Agora, para a gente poder calcular a idade gestacional por ultrassom. O ultrassom eu vou precisar inserir uma data que a paciente vai me fornecer com o ultrassom dela. Vamos supor, então, que esse ultrassom dessa pessoa, vamos supor que esteja perfeito aqui essa data. Vamos considerar assim, na verdade, vamos considerar assim, que a pessoa fez um ultrassom no dia 20 de fevereiro de 20 de março de 2015 e nessa ocasião a pessoa estava com 10 semanas e 2 dias, tá? Mas vamos voltar para cá. Essa pessoa fez um ultrassom então no dia 20 de março de 2015. Primeira informação que eu vou precisar saber para poder fazer o cálculo é saber quantos dias transcorreram entre a data que essa pessoa fez o ultrassom e o dia de hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função DataDiff e vou aplicar para esse cálculo.
Então, igual, data dif, abro parênteses, boto aqui a data do meu ultrassom, ponto e vírgula, o dia de hoje bloqueado e, novamente, dias. É o que eu quero saber agora aqui. Então, eu sei que do dia que eu fiz esse ultrassom até hoje se passaram 226 dias. Esse ultrassom disse que eu estava com 10 semanas de gestação. Isso aqui também foi um dado que eu entrei. O que eu preciso saber agora? Quantos dias representa 10 semanas? Então, eu vou entrar com a função de igual, vou pegar minha casa anterior, usar o sinal do Excel de multiplicação, que é o asterisco, e transformar isso em dias multiplicando por 7. Dei Enter. Então, eu sei que quando eu fiz esse ultrassom há 226 dias atrás, eu já estava com 70 dias de gestação, o que equivale a 10 semanas. Mas eu tinha alguns dias além das 10 semanas, que eram os 2 dias que a gente inseriu também. E aí, agora eu vou precisar saber quantos dias totais de gestação esse ultrassom representa. Então, essas 10 semanas e 2 dias representam o igual, os dias totais da gestação, que é os dias totais da semana, que são os 70 dias que eu calculei, mais os 2 dias que eu inseri, que eu sei que o ultrassom deu. Vou dar Enter. Essa gestação aqui, então, tinha transcorrido 72 dias a partir da data em que ela fez o ultrassom. Então, significa que no dia 20 de março, essa pessoa já estava grávida há 10 semanas e 2 dias ou há 72 dias. O que eu preciso saber agora? Para eu poder saber a idade da minha gestação atual, eu preciso saber há quantos dias essa pessoa está grávida desde que ela ficou gestante, considerando a data do ultrassom. Então, o que eu vou precisar calcular? Eu vou precisar calcular igual os dias de gestação já transcorridos até a data do ultrassom. Então, quando essa pessoa fez esse ultrassom no dia 20 de março, ela já estava grávida há 72 dias. E aí eu vou somar a quantos dias transcorreram desde que essa pessoa ficou grávida, desde que a pessoa fez o ultrassom até hoje. Então, eu vou considerar o tanto que ela estava grávida antes de fazer o ultrassom e mais quantos dias se passaram de lá para cá. E aí, eu vou dar Enter e isso vai virar 298 dias. Como a gente não calcula idade gestacional em dias, a gente calcula em semanas e dias, eu vou novamente usar a função inteiro e vou dividir isso daqui por 7. E vou entrar aqui para poder saber quantos dias a gente tem. Então, é os dias totais menos, abre parênteses, esse, volto a transformar em dias, fecho, 42 mais 4. Essa é uma pessoa que já está em pós-data, né, a partir desse ultrassom, certo? Lembrando que a gente transformou em inteiros, porque se eu não tivesse transformado em inteiros, eu ia ter os dias totais dividido por 7, isso ia dar os inteiros mais o quebrado. Esse quebrado está representado em dias aqui, quando eu faço a subtração. Bom, vocês podem ver que nessa planilha aqui de gestantes que a gente apresentou, a gente tem bem menos casas do que a gente cita nessa planilha em construção, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter a última menstruação, os dias totais e depois a idade gestacional em semanas e em dias. Aqui na minha tabelinha pronta, eu vou ter a última menstruação e direto o meu resultado. Por que isso acontece? Muitas dessas colunas que contêm fórmulas, que não são as fórmulas do meu resultado, elas poluem um pouco a nossa visibilidade, fica ruim de ficar olhando para elas o tempo todo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ocultar essas colunas que têm essas fórmulas que não vão ser alteradas. Como que eu posso fazer essa ocultação? Eu vou aqui no menu, né, do nosso Excel, vou em formato e vou procurar ocultar e reexibir. Ao invés de ocultar uma linha, como eu fiz no começo do vídeo, eu vou agora ocultar uma coluna. Ocultei a coluna. E aí pronto, fica igual à nossa planilha original. Então, toda vez que eu entrar com uma fórmula aqui embaixo, vai aparecer automaticamente, que eu entrar com uma data aqui do lado, vai aparecer automaticamente a idade gestacional. Ah, mas aqui não apareceu. É verdade, aqui continua o mesmo valor
que a gente tinha feito da fórmula acima. Se eu não deixar sem nada e arrastar a fórmula aqui, ó, aparece um 0. Por que isso aqui está dando erro? Porque quando eu ocultei essa coluna, vou reexibir ela, reexibir colunas. Eu não tinha arrastado essa fórmula aqui para baixo. Então, eu não vou conseguir gerar um resultado aqui. Agora que eu arrastei, pode ver que aparece direitinho aqui as semanas da última menstruação. Então, sempre que eu for ocultar uma coluna, eu vou precisar arrastar essa fórmula muitas casas para baixo. Porque se, por exemplo, eu arrastar só até aqui o D10, só até o D9, por exemplo, na hora que eu entrar uma data aqui no D10, ó, 10/4/15, aqui, por mais que eu tenha a fórmula arrastada, não vai gerar um resultado. Então, eu preciso arrastar essa fórmula para baixo para gerar o resultado. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou pegar essa fórmula aqui, essa é uma planilha de gestantes, é muito pouco provável que a gente tenha na mesma equipe, ao mesmo tempo, 400 gestantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula e vou descer. Vou descer até 400 ou 300, é um número arbitrário, a gente decide. E aí eu vou descer, até eu chegar lá, vamos deixar aqui, por exemplo, no 400. Eu gosto de deixar bem para baixo mesmo. Tudo isso daqui tem fórmula. Agora que tudo isso daqui tem fórmula, eu posso pegar, deixa eu subir minha planilha aqui, eu posso pegar e ocultar aqui no formato, ocultar e reexibir, ocultar coluna, e aí sempre que eu entrar um dado aqui, ó, por exemplo, aqui embaixo, dia 20/10/2015, eu vou arrastar a fórmula, e aí eu vou ter um resultado, porque nessa coluna que eu ocultei, que é a coluna E, a gente vai ter a fórmula arrastada. Existe uma função muito legal, que é a formatação condicional. Então, por exemplo, se eu quiser destacar aqui na idade gestacional todas as gestantes que já entraram no terceiro trimestre. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui 42, 30 semanas, 14 semanas, 20 semanas, 41 semanas. E eu quero destacar as gestantes que já estão no terceiro trimestre. Eu posso fazer uma coisa chamada formatação condicional. Então, eu vou aqui, seleciono a coluna que eu quero ter uma formatação condicional, e aí eu vou aqui no menu e procurar um local onde diz formatação condicional. Apertei na formatação condicional, eu vou em nova regra, e isso varia um pouco de Excel para Excel, de versão do Excel para versão do Excel e de computador para computador. Esse aqui é um MacBook, no Windows pode ser um pouquinho diferente. Mas a formatação condicional é esse menu mesmo, e aí dentro de formatação condicional eu preciso localizar a formatação clássica, que é a mais fácil de mexer. Cheguei na formatação clássica, a gente vai ter esse dado aqui, esse quadrinho de diálogo. E aí então eu vou aqui, né, na formatação. Eu vou escolher formatar as células que contenham, tá? Então toda célula que conter, por exemplo, um valor, que eu estou trabalhando com números aqui, eu vou colocar que eu quero que as células que tenham um valor maior ou igual a 28, que é o terceiro trimestre, que elas estejam preenchidas de vermelho. Agora, se eu quiser, eu posso também fazer o formato personalizado. E aí ele abre aqui, ó, e eu posso dizer que eu quero que também esteja em negrito, ou eu quero aumentar o tamanho, ou então eu quero mudar a cor. Enfim, aí eu seleciono o que eu quero aqui e aperto OK. Então, toda vez que eu tiver um número maior que 28, ou igual a 28, eu vou ter essa casinha pintada de vermelho, sem que seja necessário que eu fique pintando toda vez. Bom, para finalizar, vou deixar novamente aqui o resumo, com todas as fórmulas que a gente trabalhou hoje. Esse resumo, ele tem fórmulas, por exemplo, que considera aqui, ó, B4, B1, D4, E4, F4. Esses valores aqui, essas fórmulas, elas vão funcionar se eu respeitar a mesma formatação. Senão esse B4, esse D4, esse E4 mudam, né? Então, considerando que eu deixei a minha célula hoje no B1, considerando que eu reservei a célula A2 da planilha para o título e que eu fui de A3 até P3 preenchendo as células dessa maneira, né? Seguindo aí nome, data de nascimento, idade, DUM, com essas fórmulas e dados que estão aqui do lado, essas fórmulas vão funcionar. Aqui do lado eu tenho também
o que eu posso ocultar. Então eu posso ocultar os dias totais, eu posso ocultar aqui de novo. E aí eu deixo só aberto o que eu vou ter que inserir ou então as casinhas que vão conter os meus resultados. Tá? Então vocês podem parar o vídeo aqui agora e copiar essas fórmulas e construindo a planilha de vocês. Lembrando que a gente não deve esquecer de entrar o igual. Todas essas fórmulas aqui, elas estão sem o igual, porque senão elas viram fórmulas no Excel, não conseguiria passar ela para vocês. Então a gente sempre entra com o igual antes das fórmulas e tem que dar enter no final para fazer elas funcionarem. E não esquecer que a gente, sempre que for ocultar uma coluna, tem que arrastar essa coluna para muitas e muitas e muitas e muitas casinhas para baixo, de modo que a gente não perca a fórmula. Esse é meu nome, meu contato, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. E por hoje era isso.